Galera, professor Adriano, seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Minha galera, sejam todos bem-vindos ao nosso grande evento de hoje. É uma aula frizona para você que vai ou está estudando para o concurso da Polícia Militar. Vou colocar bem aqui do lado para que serve nossa aula, ó. PM Pará, isso mesmo, PM Pará. Se você vai estudar para esse concurso, ou já está estudando, ou quer focar um pouquinho mais no assunto que está no edital, na disciplina de História, esse encontro aqui é para você. Compartilha a nossa live, aproveita aí, compartilha antes de iniciar, pega teu caderninho, hoje você vai andar suave nas anotações, vai fichar, vai entender, vai ler comigo e, lógico e evidente, vai aprender bastante nesse nosso evento de hoje free. Tá ótimo? Se você não se inscreveu, se inscreve aí, tá, gente? Isso é importante demais para a valorização do nosso canal. PM Pará, vamos deixar de conversa, vamos aqui bater o assunto de hoje. Gente, o assunto de hoje, eu vou colocar ele bem destacado aqui, ó. É Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Eu vou colocar só a Primeira Guerra para ficar bem prático aqui, ó. Primeira Guerra. Esse assunto, ele precisa ser entendido dentro de uma lógica anterior, pessoal. Quando eu falo de Primeira Guerra Mundial, os meninos de sala de aula já falam, professor, 1914 a 1918. Exato, isso aqui, ó, foi o conflito, tá, gente? O conflito dito aconteceu aqui nesse período. Tudo bem, sem problema nenhum, você está correto, está certo. Mas para entender a Primeira Guerra Mundial, junto com o conflito, você tem que entender os antecedentes dela, pessoal. Você tem que entender que a política imperialista, você tem que entender que a busca pela expansão territorial, tudo isso fez com que esse evento de 14 a 18 chegasse aonde chegou, a projeção que chegou. Muitos falam de Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, mas não têm em mente que ela foi adiada antes mesmo de 14, muito antes, tá? Muito antes, houve conferências para que essa guerra não acontecesse. E isso nós falamos lá no Mapa das Questões. O Mapa das Questões é todo o encontro que nós temos aqui no canal Historiografando, que versa de antes de 1914, ou seja, antes do conflito. Tá ok, pessoal? Então, hoje nós vamos falar justamente de 14 a 18. Vamos falar das fases da Primeira Guerra Mundial, o que levou à Primeira Guerra Mundial. Já digo para vocês que o que levou foi as políticas anteriores a 14, os eventos e os fatos que vocês precisam ver. Tem muita gente que se confunde demais. Se confunde com o quê? Quando eu falo, deixa eu ir para esse lado de cá, tá? Quando eu falo estopim da Grande Guerra Mundial de 14 a 18. Pessoal, não foi o estopim que levou ao conflito, pelo amor de Deus. O conflito, ele já era para ter existido muito antes, como eu falei para vocês agora há pouco. O estopim é como se você tivesse aqui já a bomba já estava no jeito, ó. Aqui a bomba, com o pavio, ok? Então, só estávamos precisando de quê? De acender esse pavio aqui, ó, tocar fogo nesse pavio, para que a bomba explodisse. Tá bom? Então, o estopim, ou seja, o palito de fósforo que acendeu essa bomba que já estava, ó, feita há muito tempo, estava prestes a explodir, estava no jeito, precisava só ser testada. Foi o assassinato, coloca bem aqui, ó, assassinato de Francisco Ferdinandes. Francisco Ferdinandes. Pessoal, cuidado, viu, gente? Cuidado, muito cuidado, para tudo nessa hora, que não foi o assassinato de Francisco Ferdinando o responsável pela Grande Guerra. Pelo amor de Deus, parem de pensar isso. Francisco Ferdinando foi assassinado, sim. Ele, mais a sua esposa. Vou colocar até aqui fora, a sua esposa. Ela vai ficar fora aqui. Por quê? Porque, de fato, os livros falam dela. Mas aqui o importante foi Francisco Ferdinando. Sabe por quê? Porque o Francisco, ele ia ser o herdeiro de um cargo, que era justamente o cargo, né? Francisco Ferdinando ia ser herdeiro do trono áustrio-húngaro. Ele era herdeiro, não é isso? Ele era o príncipe
herdeiro do trono austríaco-húngaro. Então, com a morte do Francisco Ferdinand mais sua esposa, deixo ali, faço essa anotação fora, tá? Ele justamente foi assassinado na cidade de Sarajevo, na Bósnia. Olha aqui, eu vou colocar bem aqui assim, ó, Sarajevo, Bósnia. Na Bósnia. Quem foi o responsável pela morte de ambos? Foi justamente, coloca bem aqui, ó. Onde é que eu vou puxar a setazinha bem aqui, ó? O responsável foi Gravilo Príncipe. Gravilo Príncipe foi ele quem cometeu o ato contra Francisco e sua esposa. E quem era Gravilo? Já falei quem foi, né? Quem era Francisco. Ele era herdeiro do trono austríaco-húngaro e Gravilo Príncipe, ele era um integrante. Ele era um integrante do movimento nacionalista, vou colocar bem aqui, ó. Movimento nacionalista, dá para encaixar no quadro, né? Vamos ver aqui, nacionalista, dá. Nacional, vou colocar nacional, mas é nacionalista, tá, pessoal? Não coube ali, certo? Intitulado como, ó, Mão Negra, bem aqui, ó, Mão Negra, ou Unidade e Morte, Mão Negra. Tanto faz, tá? Mão Negra era o nome desse movimento nacionalista, ou Unidade e Morte. Aí onde é que entra realmente as contendas? As contendas, ela entra quando a Sérvia apoia esse movimento nacionalista. Eu vou colocar em destaque aqui, ó. O governo sérvio, o governo da Sérvia, ó, eles apoiavam esse movimento nacionalista aqui, tá certo? O movimento nacionalista, Unidade e Morte ou Mão Negra, tanto faz, são as duas nomenclaturas, apoiado pelo governo da Sérvia. Pronto, pessoal. Tudo o que eu preciso para entender o estopim, pelo amor de Deus, não confunde, o estopim, o palito de fósforo ser aceso, foi isso aqui, ó. Nada mais do que isso você precisa. E o problema está justamente quando você, meu aluno, você, minha aluna, deixa eu passar para esse outro lado, ó, entende que isso aqui foi o que ocasionou, de fato, o conflito Primeira Guerra Mundial de 14 a 18. Minha galera, acorda, não foi isso não. Isso aqui foi o estopim. A guerra já estava pronta, a bomba já estava feita, o pavio já estava no jeito, precisava-se de um palito de fósforo para acender essa bomba, que a bomba aqui seria a guerra, tá? Então, qual foi o motivo que levou esse palito a acender? Foi justamente aqui, ó, o assassinato de Francisco Ferdinand. Professor, se fosse outro evento isolado, poderia ter acontecido a Grande Guerra? Olha, gente, esperava-se um motivo. E o motivo foi um motivo bem interessante, cara. Ó, foi um motivo relevante. Se tivesse sido outro motivo, não tenho dúvidas aqui. Se fosse só o fato de assassinar a esposa de Francisco Ferdinand, não tenho dúvida, eu como professor digo, não tenho dúvida que também levaria ao conflito. Como eu falei para vocês agora há pouco, esse conflito ele foi adiado, ó, anos atrás, tá ok? Então estava esperando somente um fato para acontecer. Então tá aqui resumido, mas bem explicado, bem maciçado para vocês. Ó. Primeira Guerra Mundial, o estopim dela foi o assassinato de Francisco Ferdinand e de sua esposa na cidade de Sarajevo, na Bósnia. E o Francisco, ele seria o herdeiro do trono austríaco-húngaro. Gravilo Príncipe foi quem matou Francisco, né? Justamente, eles estavam em um movimento nacionalista. O movimento nacionalista, eu falei em aulas anteriores, eles começaram a trilhar caminhos muito radical, estavam cada vez mais radical, né? Radicalismo demais, até o ponto de utilizarem armas nesses movimentos. Sabe esses movimentos que nós temos no Brasil? Um exemplo aqui para ficar bem didático, tá, gente? Um exemplo, tem um movimento político, o de direita, o de esquerda e tal. Então, são os movimentos que existem dentro da nação. Cada um defende seus interesses. Aqui era a mesma situação. O Gravilo estava num movimento nacionalista que defendia os interesses dele. O Francisco Ferdinand também queria defender os direitos dele. Foi aí que se encontraram esses dois movimentos e deu choque do assassinato do cara aqui em meio de rua, na cidade de Sarajevo, na Bósnia. Então tudo isso gerou um atrito entre essas duas nações. A Sérvia do matador e a Bósnia da vítima. Tá ok?
Precisa se entender isso para a gente começar a falar do movimento dito aqui, tá? Está certo, pessoal? Então pega, copia isso aí, tá? Copia bem direitinho, eu vou já apagar. Show de bola, galera, show de bola. Um abração todo especial para a galera que está aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, quais são as novidades que nós temos, né? A galera pedindo um abraço para Bahia, turma da Bahia, lá de Irecê, Bahia. Forte abraço para você, guerreiro de Irecê, Bahia. Dando uma olhada aqui mais no nosso chat. Abraço. Opa, a galera tá pedindo o quê? Uma explicação sobre... Pronto, isso, pronto. Galera, vejam só. Olha só, entraram em contato aqui agora, pedindo mais uma explicaçãozinha sobre o que seria esse estopim. Eu acredito que quem perguntou chegou um pouco atrasado aqui, tá? Depois você pode voltar à aula, mas vamos lá rapidinho. Gente, o estopim não foi o que levou o conflito. O conflito, de certa forma, ele já existia. O estopim foi o palito de fósforo que acendeu a bomba que já estava feita. Então, aqui esse estopim poderia ter sido o quê? Poderia ter sido um atentado terrorista, vamos lá, um exemplo. Um atentado contra uma escola, por exemplo, uma escola de algum país que estivesse ali nas entranhas do envolvimento. Então, qualquer coisa poderia ter sido poderia alavancar esse conflito. Beleza, minha gente? É isso, tá, pessoal? Você que chegou atrasado, depois dá uma olhadazinha no chat aí. Aliás, na aula que já foi disponibilizada, ela vai complementar. Apagando aqui, minha galera. Vamos turbinando, deixando aquele joinha bem interessante para ajudar o canal a estar sempre crescendo na ideia do concurso público. Evento aqui free para você, evento bacana. Pessoal, algumas datas é preciso a gente estar atento. Eu não quero que você decore nenhuma dessas datas que eu estou aqui copiando no quadro para vocês, tá certo? Não quero que vocês decorem. Não quero que você só escrever aqui, que eu não consigo ao mesmo tempo falar e estar escrevendo, certo? Aqui nessas datas aconteceram fatos importantes. Fatos estes que eu não quero, volto a dizer, que você decore. Eu quero que você tenha em mente só as passagens históricas. O que é que aconteceu? Que a banca ela não vai cobrar. Ele não vai cobrar a data. O que foi que aconteceu dia 4 de agosto? Não, ele não vai cobrar isso. No mais, a banca vai fazer o seguinte, olha só, pessoal. Com o assassinato de Francisco Ferdinandes, houve o quê? Uma sucessão de acontecimentos vieram acontecer lá no continente europeu. Porque essa Primeira Guerra Mundial... ela é uma guerra mundial, mas teve um local, um espaço geográfico, a Europa. Isso é bem importante falar para vocês. A Áustria-Hungria, ela declarou guerra à Sérvia. A Áustria-Hungria, vai relembrando aí, gente, a gente acabou de falar, ó. Hungria declarou, vou colocar aqui, ó, declara guerra a Sérvia. Tudo bem, gente? Entendido aqui, ó? O que aconteceu aí de importante foi que quase um mês, né, depois do assassinato de Francisco Ferdinand, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Agora preste bem atenção. A Áustria-Hungria, ela tinha o respaldo alemão. A Alemanha disse, vai lá e declara guerra à Sérvia que nós vamos acabar. Tá certo? E lembrando que a Alemanha estava liderando quem? Vou pegar aqui outra cor. A Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança. Olha só, eu preciso que você deixe isso na sua cabecinha. Tá ótimo? Para entender. Vejam só, com a morte do Francisco Ferdinand, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Os alemães que estavam liderando quem? A Tríplice Aliança disseram, vai com tudo que eu estou apoiando vocês. Isso nessa data, em 28 de julho, um mês depois, quase um mês depois do assassinato de Francisco Ferdinand. Vai notando, já? Eu já disse, ó, você vai colocar as datas? Vai, mas eu não quero que você se preocupe aqui, esquece isso aqui, tá, gente? Ó, não decora a data, não. Você vai só ter mais complicação para tua cabeça. Eu quero que você entenda que o princípio foi esse. As datas, ó, isso é besteira, tá? A Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, certo? Aí bem aqui, ó,
a Áustria e a Hungria, vou colocar de vermelho aqui para se destacar. A Áustria e a Hungria, já nessa outra data, ó, sequência. A sequência cronológica, tá? Não é a sequência de data, não. A Áustria e a Hungria, bota lá, Hungria. A Sérvia, vício linguístico. Quem é que não fazia essa invasão? Liderada aí pela a Tríplice Aliança, sendo liderada pelos alemães, né? Então era muito fácil rechaçar, acabar com o governo da Sérvia, né? Beleza. Isso no dia 29 de julho, tá ok? Agora o que é que acontece, pessoal? Aqui com essa invasão, a Sérvia, olha só, ela teve apoio também de outros países. No caso aqui de quem? Da Rússia. Tá ótimo? Opa, e começou o negócio a empancar aí, tá certo? Então, com isso, com essa invasão, a Áustria e a Hungria, com a invasão da Sérvia, né? A Rússia mobilizou suas tropas em apoio de quem? Da Sérvia. Tudo bem? Beleza. Continuando aqui já para o dia 1º de agosto. A Alemanha ficou com raiva, ó. A Alemanha declarou guerra à Rússia. Olha aí, os bichão começaram já, né, pessoal? As grandes potências começaram já a se estranhar. Coisa de cachorro grande, né? Tá ótimo? A Alemanha declarou guerra à Rússia, mas aqui não foi só a Rússia. A Alemanha também foi além. Além de declarar guerra à Rússia, declarou também a França. Olha só. Vendo o conflito tomando aí suas expansões territoriais? Pois é. Aí já no dia 4 de agosto, tá certo? Para atingir a França, que tomou as dores, né? Isso, gente. O exército alemão invadiu a Bélgica. Ó, a Alemanha invadiu a Bélgica. Vejam só, tá, gente? Invadiu a Bélgica, que era um país até então neutro, certo? E que a França tinha afinidades com os belgos, com a Bélgica. Tá aí até o dia 4 de agosto. Dia 5, professor. Aí veio a vez da Inglaterra. A Inglaterra... Vou mudar aqui o pincel novamente. Declarou guerra ficou pior, né, pessoal? Declarou guerra à Alemanha. Aí começou a proporção, a sucessão de acontecimentos. Isso é muito importante, eu quero que vocês notem, tá, minha galera? Isso eu quero que vocês notem, porque é importante. Mas sempre friso que não tem necessidade de você decorar cada data. Se você conseguir decorar 28, 29, 1º, 4 e 5, não tem problema, fica à vontade. Mas aqui está a sucessão de evento que você precisa ter em mente. Sabe por quê? Porque na sua prova vai dizer bem assim, é isso aqui que cai, isso aqui que vai cair na sua prova. Vai dizer assim que a Áustria-Hungria, presta atenção, invadiu, olha só, a Sérvia, é o certo. Mas vai dizer que a Áustria-Hungria invadiu justamente quem? Invadiu a Bélgica. Vai dizer isso e tá o que errado. Vai estar lá de A a E nas suas questões. 3 certas e 1 errada, ou depende da sua banca, ou 4 certas e 1 errada. Vai dizer que a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, aonde a Alemanha apoiou a Áustria-Hungria. Aí lá na letra E vai dizer que a Áustria-Hungria, ao declarar guerra à Sérvia, né, que tinha como apoiador principal a Alemanha, aí já está errado. É isso, você tem que ficar atento, atenta. As questões de história, o que elas podem fazer é justamente isso, é inverter as alternativas corretas. O fato correto, o fato que realmente vai deixar a sua questão feia ou bonita, tá? Eu preciso que vocês tirem um print, apaguem aí novamente enquanto eu tomo aqui mais um pouco da minha água, tá, gente? Tire um print, copia.
Fica bem à vontade, tá? Turma, blocos de países. Dá para encaixar bem aqui, enquanto você escreve aí. Blocos de países. Minha gente, vocês lembram que na aula passada, quem está comigo na plataforma sabe, quem não está é bom começar a me procurar para a gente estudar junto, tá? Vocês sabem que, inicialmente, nós temos o quê? A tríplice aliança versus tríplice entente. São essas duas no início. Falei para vocês que isso aqui vai mudar bastante. Isso aqui vai mudar bastante ao longo do desenrolar das nossas fases, que são 3 fases do conflito, as 3 principais fases do conflito. Tá ótimo? Quando eu falei para vocês em outra aula, tríplice aliança, nota aí, tá? Eu falei da Alemanha. Deixa eu colocar a aliança completa, porque tem um bizu feroz aqui para vocês, que eu tenho que colocar a aliança completa. Ó. O nome é aliança completa. Tríplice aliança, pronto. Ficou assim, tá, gente? Ó, tríplice aliança versus tríplice entente. O que me interessa aqui é a palavra aliança. A palavra aliança, ó, ela começa aqui, ó, AL. Vai notando, viu? AL de quem? De Alemanha. Coloca bem aqui, ó. Alemanha. Rapaz, eu nunca vi alguém decorar ou aprender alguma coisa se não tiver um bizu. Principalmente só aqui. Ninguém sabe quem era quem. Acaba confundindo o país da aliança na entente. Calma, gente. Calma que tem bizu pra tudo. O professor Adriano resume a tua vida. Olha o I aqui, ó. O I de Itália. Ah, professor, calma, minha gente. Calma, explico já a questão da Itália, tá certo? E por último, olha só, o A de quem? Da Áustria. Vê se tá errado, vê se tá certo. Vamos lá. Caça a Áustria aqui dentro do que nós falamos na série de movimento aqui. Caça a Áustria. Vejam só. A Áustria tá aqui, ó. A Áustria-Hungria, tá aqui, tá? Ó, a Áustria-Hungria invadiu a Sérvia. Então a Sérvia ela não pode estar aqui na Tríplice Aliança. Pensa assim, tá? Então se a Áustria-Hungria teve apoio da Alemanha, a Alemanha tinha que estar aqui na Tríplice Aliança. Pensa fundo. Tá ótimo, minha gente? Pensa assim que você ó, só tem a se dar bem no nosso evento de hoje. Pronto. Gente, alia. Você vai pegar o alia, ó, alia de aliança e vai dividir os 3 países. AL, Alemanha, I de Itália e A de Áustria-Hungria. Beleza? Professor, tem bizu para tríplice entente? Não. É todos os demais que restaram. Quem foram os demais que restaram? Pega as grandes potências, tá, gente? Eu não estou falando aqui ainda da Sérvia. Eu quero que você entenda o processo de iniciação dos blocos entre aliança e entente, que aqui são 3 países principais. Tá aqui os 3 principais. Agora eu quero os 3 principais daqui. Olha para essa sucessão de evento aqui. Quem são os países grandes que nós temos aí? Olha lá. Nota aí. Você notou quem? Rússia. Olha onde é que a Rússia está bem aqui, ó. Rússia. Então coloca a Rússia aqui, ó. Rússia, só os países grandes. Eu não quero os países periféricos, tá? No caso aqui, a Bélgica é um periférico. Eu não quero o periférico. Mais um país aí grande que você pode encontrar para mim aí. Inglaterra, professor. Exato. Olha a Inglaterra aqui, ó. Tem mais um. E o último, Inglaterra. Eu quero ver você falando aí. Qual é o último país? Olha só ele lá, ó. França. Pronto. Tá vendo só, pessoal? Que o canal Historiografando bisurou com você a Tríplice Aliança. Pegando a sequência aqui, ó, você vai ver quem é quem? Você vai ver a formação inicial. Agora, deixa eu voltar para esse lado de cá. Atente-se, viu, gente? Ó, aqui é a formação inicial. Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Bizu alia. A L de Alemanha, I de Itália e A de Áustria. Gente, depois do conflito dito, começou ali a batalha, desenrolando. As fases que nós vamos ver agora, as 3 principais fases,
Você vai ver que isso aqui muda. E sabe como é que cobra na sua prova? Dizendo que a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente... Opa! A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? Inverti aqui os lados. É ao vivo, é assim mesmo. Elas mantiveram... Olha só, pergunta de prova. Ó. Elas se mantiveram leais aos países, ou melhor, a pergunta seria, os países mantiveram-se leais à formação inicial? Seria essa, tá? O professor aqui se enganchou. Vamos lá, vamos reconhecer e vamos fazer direito. Olha só, os países se mantiveram leais às formações iniciais dos blocos de poder. Ficou bem encaixado aqui, dá para ver? Dá, de poder. Pronto. Eu só quero que você entenda o seguinte. Isso aqui, ó, se você quiser copiar, copia, tá? A banca vai perguntar isso aqui. Os países se mantiveram leais às formações iniciais dos blocos de poder? Errado. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando nós estivermos vendo as fases, você vai entender que esse izinho aqui, ele cai fora da aliança e vem para entente. Ele cai fora. Por ser mais interessante para a Itália, lá em 1917, com a saída da Rússia, a Rússia cai fora. Por que, professor, a Rússia caiu fora? Ela não foi para lá não, né? Não. A Rússia foi se envolver com conflitos internos ali, a Revolução Russa. Então, com a saída da Rússia, a Itália veio para cá, porque recebeu propostas decentes, segundo os italianos e os franceses. Aí aqui depois entra os Estados Unidos e a gente vai ver todas as fases, tá ok? Entrou o Brasil também, a gente vai ver, tá, gente? Então isso aqui tá errado, viu? Ó, os países, eles não se mantiveram, não, íntegros à formação inicial dos blocos de poder, não, viu? Tudo errado isso aí. Eu acho que você não é tonto, você não é louco de não ter tirado um print, de não ter copiado, ou mesmo besta de ter perdido essa explicação. Professor, a aula vai ficar reprisada? Me perguntaram aqui. Não vai, tá, gente? Ela vai ser um evento, essa aula vai ser um evento que eu vou disponibilizar, certo? Somente para quem está comigo aqui, está inscrito, né? Vejam só, senão não tinha graça. Pessoal, eu acompanho sempre o desenrolar das visualizações, isso é importante demais para o canal, tá, pessoal? E vejo que nós temos muitas visualizações e essas visualizações não têm um joia, não equivale ao total de joias que nós recebemos. Não sei porquê, né? Tem gente que é muito imparcial mesmo. Tá ótimo, é um direito seu. Então agora vamos trabalhar quem? As principais fases. As principais fases desse conflito. As principais fases. Primeira fase. Segunda fase. E por último, terceira fase. São as principais, tá? Tá aqui as três fases, dividi no quadro para você direitinho, para você entender melhor. Gente, vou tomar mais um pouco da minha água aqui. Note isso aí, tá? Importante. Dessa primeira fase, a Batalha de Marne. Já vou colocar aqui para vocês, ó. A Batalha de Marne é dessa fase. É bom você dar uma olhadazinha, viu? Complementar um pouco mais de conhecimento, porque nem tudo dá pra gente falar aqui. Aqui também, nessa primeira fase, nós temos o quê? Uma contraofensiva. O exército da França, ela organiza uma contraofensiva, né, detendo o avanço germânico sobre o país. A Alemanha, gente, eu vou só abreviar, invadiu quem? A França. Tá certo? A Alemanha invadiu a França. Show de bola. Aí o que aconteceu aqui nessa primeira fase de 14 a 15, já com o dito conflito, né? A França, por ter organizado uma contraofensiva, certo? Contraofensiva, detendo o avanço de quem? Dos germânicos. Vai ser falado aqui de germânicos, ou mesmo Alemanha, não tem problema. Germânicos. Eu vou colocar do jeito que está, né? Para você entender também na sua apostila. Então essa contraofensiva, certo? Defendeu justamente o avanço germânico sobre
a Alemanha. Aliás, pessoal, sobre a França, me desculpe, né? Em relação à França. Então, eu não posso falar aqui, nessa primeira fase, em vitória de alemães ou franceses. Eu não posso falar nisso. Eu só posso falar que os germânicos, certo? E os franceses começaram, de fato, depois do pavio acendido, né? Começaram o que nós chamamos as movimentações das forças beligerantes, tá ok? Aqui nós temos essas movimentações. Então o exército da França, né, organizou uma contraofensiva com o avanço germânico em seu território. Nenhum saiu vitorioso, como eu falei para vocês, tá certo? E aqui nós temos também o que a gente pode chamar de equilíbrio das forças. Pronto. Aqui foi o início, estava bem tímido ainda, né? Os franceses defenderam-se dos alemães, né, dos germânicos, como vocês vão encontrar, equilíbrio das forças. Aqui as forças beligerantes, são as forças principais, estavam começando a querer invadir para tomar território, para ditar as regras, ok? Entendido aí, minha gente? Posso passar para o próximo, para a segunda fase? Pois já vamos falar da segunda fase. Gente, essa fase ela foi uma fase bem dura. Aqui dessa segunda fase vem justamente o nome desse conflito aqui, ó, Primeira Guerra Mundial ou Guerra de Trincheiras. Aqui começa realmente, de fato, a Guerra de Trincheiras. Professor, o que é trincheiras? Explico já, tá, gente? Calma aí. Pessoal, trincheiras era uma valeta, uma espécie de buraco cavado no chão para os soldados ficarem ali. Eles passavam dias e dias ali. Por isso que também é chamado de Guerra de Trincheiras. A Primeira Guerra Mundial também é apelidada assim, de Guerra de Trincheiras. Tá ok? Então a segunda fase marca-se pela a construção dessas valas, dessas trincheiras. Marca-se também aqui pelo intenso frio, o inverno, né? O inverno aqui foi forte. Marca-se também pela fome. E no ensino médio, o professor de história de vocês, ele gosta de fantasiar, ele gosta de falar, né, de quê? Que a fome foi grande, ele gosta ali de dar um medo, é o certo, né, um medo, para que esse evento não se aconteça nas futuras gerações. O desgaste da Guerra de Trincheira, ele cita bastante isso, certo? E também o frio, que muitos soldados conseguiram morrer de frio aqui nesse período, né? A fome matou muitos também. Tudo isso é dado ênfase lá no ensino médio para todos vocês, tá ok? Aqui essas trincheiras, elas serviam para quê, professor? Para evitar avanços inimigos. Serve de tocaia também. Então tá aí a função para que servia essas trincheiras. Tudo beleza? Professor, tem mais algum fato aí? Bem, pessoal, os soldados estavam guarnecidos aqui nessas trincheiras, né? Para evitar justamente quem? O avanço. Tudo bem? Aqui se garantia deixar a sua posição na guerra. Aqui, ó, não foi equilíbrio? Não se equilibrou? Aqui tentava deixar, não, eu não vou ainda, de certa forma, fazer um avanço e arriscar de perder. Aqui buscava-se também um equilíbrio, nessa segunda fase também. Resquício até da primeira. Tá ótimo? Evitava-se o avanço do inimigo, sim. Tô lendo o chat aqui, tá, gente? Isso, cada lado procurava garantir suas posições. Então deixa eu copiar, né? A galera tá falando aqui, ó. Garantir posições. Garantir posições. Então, isso aqui também era visto na segunda fase. Tudo beleza? Garantir posições. Continuando, terceira fase, né? Pessoal, aqui marca-se por a entrada de alguns países. No conflito. Data-se da terceira fase a entrada dos EUAR nos Estados Unidos. Data-se também dessa terceira fase a entrada do BRA do Brasil. Data-se também dessa fase a inversão que eu falei agora há pouco no outro slide, nas outras anotações. A Itália não estava de um lado, a Itália não foi para outro, pronto. Aqui marca-se a Itália
virando de lado, digamos, né? A virada da Itália com a saída da Rússia. Ó, a saída da Rússia marca-se dessa terceira fase. Né? Os Estados Unidos, quando entrou, ele entrou para decidir, tá, pessoal? Ele entrou para justamente deixar a decisão no conflito. O Brasil entrou justamente por causa do caso lá do torpedo que foi que atingiu o navio Paraná. Isso o Brasil começou a entrar. O Brasil, depois tem uma parte específica do edital, não sei se o de vocês vai ter, que é sempre depois do conflito, uma parte dedicada a falar só sobre o Brasil. Se o edital de vocês abordar, eu vou dar uma olhada, certo? Nessa parte do conteúdo de vocês, se é na primeira ou é na segunda guerra que pede, eu não estou lembrado aqui, se eu estou confundindo com Alagoas, mas eu vou dar um critériozinho sobre o Brasil, sobre a participação do Brasil efetiva. Ou na primeira ou na segunda guerra. Não sei se foi na primeira ou na segunda que aqui no estado do Pará pediu para você, ou se foi nenhum, eu estou confundindo com Alagoas, mas a gente vai ver isso, tá, gente? Se preocupe não. Isso não vai passar em branco não. Se tiver no edital de vocês, a gente vai falar bastante. Pessoal, aqui também, justamente foi quando começou a introdução de armas pesadas, né? Submarinos do Brasil foi afundado, certo? Em 6 de abril de 1917 entra os Estados Unidos no conflito. E é isso aqui, a guerra. É isso aqui que você precisa entender. É isso aqui que eu notei. Opa! Vou tomar mais um pouco da minha água aqui. É isso aqui que você precisa pegar para levar. A galera está entrando em contato comigo pelo chat aqui do Instagram e pelo WhatsApp fazendo muitas perguntas. Tá no bate-papo. Eu vou responder a todos vocês, não se preocupe, tá? Vão deixando lá no meu direct, no chat, no nosso bate-papo. Assim que eu sair daqui da live, o que você não entendeu, se eu falei alguma coisa aqui que não deveria ter falado, que eu acredito que até esse momento tá tudo show, tá tudo tranquilo. Eu estarei respondendo vocês, tá, gente? Dúvidas vão surgir, né? Um evento ao vivo assim, não dá para sanar todas as dúvidas de todo mundo, mas é isso aqui que você precisa saber, ó. Tudo que eu notei é o conflito de 14 a 18. Professor, mas cadê o momento que fulano matou fulano lá na guerra? Gente, essas 3 fases aqui é o desenrolar dos 4 anos. Eu preciso dizer para você mais ainda que a primeira fase aconteceu a Batalha de Marne, vai galopar, vai pesquisar mais sobre isso. A França e a Alemanha foram ali os iniciais, né, os germânicos, como é falado assim na sua apostila, equilíbrio das forças. Eu preciso falar? Eu acho que não precisa se falar. Sabe por que não precisa falar? Porque se você voltar no quadrinho anterior das nossas datas, é tudo isso aqui também, gente. É tudo isso aqui, vai ser complemento. Preciso falar que um soldado morreu de fome, que houve um resgate do soldado Lion. Eu não preciso falar nada disso para você aqui. Isso não vai cair em sua prova. O que vai cair é isso aqui, ó. Tá certo? Todos os quadrinhos que eu já rabisquei, complementei aqui com vocês e para vocês, tá ok? Deixa eu só apagar aqui, galera. Galera do chat aqui, comenta aí, gente, as dúvidas. Se eu não puder vir agora as dúvidas e lhe responder, não se preocupa que nós estaremos olhando já após a live, certo? As suas dúvidas. Minha galera, vejam só. O que foi visto na aula de hoje é o conflito. Você deva não estar acostumado a entender história desse ponto de vista aqui. Eu aposto que você queria papirar, queria ler. O nosso material de apoio, ele está para você ler. O material de apoio está para você que gosta, que quer ler, que quer ver o conflito mesmo em tese mesmo ali. Mas eu, como professor, tenho que vir dar os tópicos em cima do que mais cai, do que já foi tema. Então, por isso que eu não perdi tempo com vocês aqui falando de pequenos fatos que realmente estarão na leitura. Alguns mapas que eu teria que mostrar para vocês aqui, mostrar para vocês, é necessário. Lá no nosso material de apoio tem como ficou o quadro da Europa na Primeira Guerra Mundial, a divisão política, tudo isso tem lá. É necessário se enxergar. Tá ótimo? Isso também é importante. No mais, gente, está aqui o zap do professor Adriano. Se você quiser entrar em contato comigo para adquirir a nossa plataforma de estudos Polícia Militar do Estado do Pará,
Tá certo? Deixa eu só pegar, o celular não está aqui próximo, gente. Eu ia mostrar para vocês que as aulas já estão em andamento, pessoal. Já temos aula, inclusive 2 aulas tiveram que acontecer lá na plataforma para nós chegarmos ao que foi passado para vocês hoje aqui. Cada aula ela tem 27 minutos focado, é o máximo de tempo que a plataforma suporta. 27 minutos focado do assunto, eu já me planejo, já me programo para a gente não deixar nada a desejar lá, para que tudo fique maciçado, marteladinho para vocês, tá ok? Esse é o meu zap. Se você ainda não nos segue no Instagram, é só você procurar Historiografando Tube. É um nomezinho grande, né? Mas é para ser único mesmo, tá? Eu fiz isso aqui mesmo, Historiografando Tube. Dá uma procurada lá na nossa rede social, @Historiografando Tube. Nos segue lá também. Lá, qualquer novidade, qualquer coisa que se precise postar rapidamente será para lá. E o canal Historiografando aqui no YouTube continua sendo o nosso meio de encontro. Não acabou, tem mais encontro, mas se inscreva para participar de mais eventos. Polícia Militar de Alagoas, Tocantins, Paraná, Pará, Ceará, Pernambuco. É aqui mesmo, Bahia, Tocantins, Maranhão. É aqui, gente, tá? O local é o canal Historiografando. História e Geografia é conosco. Conto com vocês na aprovação. Força Guerreiro, rumo ao trilha do conhecimento. Valeu, galera!